sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do quinto ano do Colégio Emaús. E aí, quinto ano, preparados para continuarem estudando sobre a Terra? Né? A gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre a estrutura interna, tá? Como que é a estrutura, os vulcões e outras curiosidades relacionadas à Terra. Tudo bem? Bom, vivemos em um planeta chamado Terra, também conhecido como Mundo, e até onde sabemos, trata-se de um planeta habitável no Sistema Solar, também conhecido como planeta Água, porque existe, em sua maior parte, né, pessoal, água. Tem muito mais oceano, né? Tem muito mais água do que terra propriamente dito, do que parte continental. A Terra possui características bastante peculiares quando comparadas aos demais planetas. Sua posição em relação ao Sol é um dos principais motivos para a existência da vida e para a existência de água nos seus três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Vocês lembram, né? E por isso precisamos entender o seu lugar no universo. Pessoal, a Terra, o Sistema Solar, está em uma zona, em um ambiente, né, que nós dizemos que é a zona habitável, porque não está tão quente, porque não está tão próximo do Sol, mas também não está tão longe, tá bom? Então, é um ambiente em que a gente consegue receber luz solar, né, sem essa luz gerar muito, gerar um intenso calor. Por isso que é uma zona habitável, nem tão quente nem tão frio. Conhecer a Terra é o início de saber sobre a origem da vida e entender sua estrutura é fundamental para compreender a dinâmica do planeta, seja na sua atmosfera ou seja na própria crosta terrestre. Então, entender o planeta Terra, pessoal, é entender também um pouquinho sobre nós, entender como que essas transformações, né, podem ter influenciado em nós também, na espécie humana, né? Então, estudar o planeta Terra é estudar o ser humano também. Algumas curiosidades, né, sobre o planeta Terra: podemos chamar de Terra, Mundo, planeta Água, planeta Azul. O diâmetro é aproximadamente de 12 mil quilômetros, pessoal. É muita coisa, tá? Diâmetro é como se é a medição, né, da circunferência. Área da superfície é aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados, tá? 510, desculpa, de quilômetros quadrados, é muita coisa, né? Uma massa aproximada aí, ó, né, de 5,9736 por 1.024 quilos. Isso é muito pesado, pessoal. É muito extenso. Uma distância do Sol de aproximadamente 150 milhões, né, de quilômetros, a distância do Sol. Temos a Lua como satélite natural. Um período de rotação, ou seja, o tempo do dia, né, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E de translação, o tempo que ela demora para girar o Sol, 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Uma temperatura média de 14 graus Celsius, tá? E a população terrestre, aproximadamente 7 bilhões de habitantes. Vamos mais algumas características, né? O planeta Terra é um dos 4 planetas rochosos que compõem o Sistema Solar, localizado na Via Láctea. Ao dizer que ele é um planeta rochoso, estamos falando basicamente da sua composição. Sua superfície sólida é formada por rochas e metais pesados, como ferro. A composição rochosa é a presença de metais pesados, faz com que o planeta desse tipo apresente maior densidade. Por isso, a Terra está mais próxima do Sol quando comparada aos planetas gasosos, que vai adiante da planeta Terra, né? Aí vai vir Júpiter, Netuno e os outros planetas.
Nós não habitamos por acaso. A localização da Terra, do universo, possibilita que ela haja água em seus três estados físicos, né? Assim como também influencia na presença dos gases que colaboram para que a sua temperatura média seja mantida por volta dos 14 graus Celsius. A temperatura vai influenciar diretamente no clima, né, pessoal? É por isso que até então, né, não se sabe que não existem seres vivos lá em Marte, porque não está numa zona habitável, tá bom? As condições climáticas lá não favorecem o surgimento e proliferação de vida. Basicamente, a atmosfera é composta por oxigênio, nitrogênio, vapor d'água e dióxido de carbono. A atmosfera terrestre é essa camada azulada, tá? Este é um dos principais responsáveis pelo fenômeno natural conhecido como efeito de estufa. Esses gases, né? A atmosfera, ela compõe aí vários gases que formam o efeito estufa, tá bom? Essa zona, né? Ela permite uma proteção, como que fosse uma proteção do planeta Terra, inclusive contra os raios UV, tá? E permite a existência de vida no planeta Terra. Possui o formato de uma esfera, né, apresentando as regiões dos polos, um pouco achatado. Esse formato arredondado é possível porque o planeta possui uma massa suficiente para que sua gravidade exerça a forma de equilíbrio estático, mantém um equilíbrio, ela fica meio que flutuando, tá bom? Em seu interior, o planeta Terra apresenta algumas divisões mais conhecidas como as camadas da Terra. Então tem as camadas internas, né? E as camadas também da atmosfera, as camadas externas. O centro da Terra, estudando as camadas internas, né, é sólido. Isso mesmo, ele não é composto por magma como muitas pessoas imaginam, tá? Pois este magma vai encontrar no manto e no núcleo externo, no meio, tá? O magma vai estar presente só no meio, que é chamado de manto, e um pouquinho aí do núcleo externo. Temos aqui dentro o núcleo interno, né, o núcleo externo, e no meio o manto. Ao passo que o núcleo interno, ou seja, o centro da Terra, apresenta uma estrutura diferente. A composição do centro da Terra é uma liga, centro da Terra mesmo, formada predominantemente por níquel e ferro. Então, no centro da Terra tem o quê? Níquel e ferro. É chamado, então, de NIF. O que tem no centro da Terra? Níquel e ferro, basicamente no centro mesmo, na estrutura bem interna. NIF, que é o níquel e ferro. Essa camada é sólida por causa da pressão extrema empregada sobre ela. Afinal, estamos falando da força exercida pelo peso de toda a massa terrestre, ou seja, né, toda essa camada de terra aí presente superficialmente. Além disso, essa pressão é tão forte e esmagadora que as temperaturas podem atingir, né, até 6.000 graus Celsius, equivalente ao calor presente na superfície do Sol, isso lá no centro da Terra. É claro que com essas condições, nenhum ser vivo ou equipamento desenvolvido pelo ser humano conseguiu chegar até lá. Na verdade, o máximo que se conseguiu perfurar até hoje foram cerca de 2.000 metros, com alguns projetos em atividade para alcançar um pouquinho mais. O núcleo interno do planeta, por sua vez, estende-se desde os 5.000 quilômetros até 6.000, pessoal. Olha só, cavar um buraco de 6.000 quilômetros é muita coisa, tá? Aqui o núcleo interno, externo, o manto, tá bom? Que é o manto, é a meiuca, o meio, tá? E o vulcão. A gente vai chegar então agora no vulcão. Como que a gente sabe que lá no manto vai estar o magma, né? É a lava, só que interna, tá bom? O vulcão é o fenômeno natural responsável pelo lançamento de material magmático, aquele material que está lá no manto.
cinzas e gases oriundos do interior da Terra para a superfície. Existe os vulcões, pessoal, né? À medida que as placas tectônicas, que são placas que estão abaixo da crosta, se movimentam, né? Eles podem expelir, né, o material magmático, o magma, tá? Quando a pressão for muito grande. Então, o que acontece? Lá, o manto, como a gente já falou, né, tem muito magma. É lava, só que vai ser chamado de magma, só que vai ser chamado de lava só quando sair para fora, né, foi expelida aí por um vulcão. Existe uma pressão muito densa, uma pressão muito forte, funcionando, está queimando, né, está queimando ali toda a rocha. E essa pressão pode fazer com que essas placas tectônicas se movimentem. E essas placas, né, quando uma encontra com a outra e tiver um vulcão próximo dessa divisão, o vulcão pode entrar em atividade, ou seja, expelir aí as lavas, tá? Então, é raro de acontecer, não é tão comum, mas pode acontecer ocorrendo em um desastre natural enorme. A erupção de um vulcão tem várias consequências destruidoras, principalmente em lugares povoados. Entre os prejuízos estão a poluição do solo, da água e do ar, já que durante um processo de erupção podem soltar, não sempre, pode sair também vários gases que vão poluir aí a atmosfera, destruindo a sua vegetação e até residências, né, se for uma cidade, né, um local povoado. A maioria dos vulcões apresenta formato cônico e montanhoso, podendo atingir grandes altitudes como Lasca, no Chile, que tem aproximadamente 5.592 metros acima do nível do mar. É considerado aí o maior vulcão do mundo. É essa imagem aí, ó, do vulcão Lasca. Tá bom? Muito belo, não é mesmo? Uma paisagem bastante bonita. Atualmente, né, aí, desde 2011, existem cerca de 550 vulcões ativos espalhados pelo mundo. O que é ativo? É que está em erupção? Não, tá? Ativo não quer dizer que ele está liberando magma, tá bom? Que pode, tá? Que tem risco, tá bom? Sendo que essa região, né, que abriga maior quantidade, é no Oceano Pacífico, na área dominada de Círculo de Fogo do Pacífico. Isso mesmo, pessoal, debaixo do oceano, tá? Debaixo do oceano ocorrem aí vários vulcões, tá? Como está representado. Entre os vulcões mais conhecidos estão Lasca, né? Como a gente já viu aí no último slide, no Chile, Etna, na Sicília, lá na Itália, Vesúvio também na Itália, Monte Fuji no Japão, Krakatoa na Indonésia, Santa Helena nos Estados Unidos, né, da América, El Chicón no México, Krafala na Islândia e entre outros. Aí, pessoal, representando como que é a estrutura interna de um vulcão, né? Então tem a rocha aqui. Se ocorrer algum movimento lá nas placas tectônicas que estão sofrendo a pressão, tá? Lá do manto, lembra sempre da pressão, tá queimando lá dentro, né? É muito magma lá dentro, pressão, ocorre movimentação nas placas, libera, tá bom? A pressão libera todo o magma quando sai, né, em formato de lava. Ele pode se solidificar depois formando as rochas ígneas, tá bom? Então vamos voltar de novo, ver o passo a passo, né? Temos aqui o magma, né, no centro, que vai pela pressão, né, sai em formato de lava, tá? E essa lava, depois que terminar a erupção, vem a chuva, esfriou, formou uma rocha ígnea, tá bom? Então são 3 nomes. Magma, lava, depois que esfria, forma uma rocha ígnea. Bom,
Finalizamos então, pessoal, a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Façam essas questões aí, lá na página 139, questões 1, 2, 3, mais essas 11 questões relacionadas aí à aula de hoje, tá? Questão 9, 10 e 11, aí um pouquinho de revisão também. Lembram o que é litosfera, hidrosfera, biosfera, tá bom? Questões bem simples para casa. Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.